aí, pessoal, meu nome é Thiago Grande Champ, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E eu já começo pedindo desculpa se tiver alguma criança gritando, ou barulho de alguma coisa batendo, ou qualquer maluquice que eu estou gravando num domingo, então era pra ser tranquilo, mas não acaba não sendo tão tranquilo assim. Então qualquer barulho de fundo, estou contando que o microfone vai, né, dar aquela segurada, mas a gente nunca sabe. Ai, meu cabelinho também hoje não tá do mais bonito. Mas se eu ficar enrolando, eu acabo não gravando nada. Mas a gente tá aqui para falar de livro, e uma das minhas leituras mais recentes foi Os Despossuídos, da Ursula K. Le Guin, que foi lançado originalmente, acho que em 74, mas a edição que eu li, da editora Aleph, é de 2019. Mas já foi publicado aqui em outras edições, inclusive tem uma edição do Círculo do Livro, que eu quero descobrir. Não, Os Despossuídos eu não sei se tem. Eu vi o da Mão Esquerda da Escuridão. Eu vi, eu quero, porque eu coleciono o Círculo do Livro. E eu amei A Mão Esquerda da Escuridão, eu também quero. Mas enfim, a gente tá aqui hoje para falar de Os Despossuídos, que é o quê? Mais ou menos uns 200 anos atrás, no tempo da história, que tem o tempo conta diferente, não tem o mesmo ano contagem que a gente, mas o contagem de tempo no universo da Ursula K. Le Guin é muito difícil para mim. Não sei fazer matemática. Mas enfim, cerca de 200 anos no tempo ali da história, a gente tem essa sociedade que evoluiu. Uma mulher, numa sociedade extremamente machista, em que mulheres não são nada, as mulheres não podem nem estudar, lá em Uras, né, o planeta Uras, que é um planeta que não tem nem tanto contato ainda, o contato feito com o universo ali aquele no universo da Úrsula tem meio que a federação, a união dos planetas, eu não lembro como é que chama, né, os planetas ali, os Terran, e tem o outro povo, os Rain, que é, né, o ciclo de Heinz, talvez, então não sei. Mas tem essa ligação, essa tipo a federação de Star Trek, e são os povos que têm contato com eles. Igual eu já falei no meu livro no meu vídeo falando um pouquinho ali, resumo do mês, eu falei da Mão Esquerda da Escuridão, falei de que tem os povos pré-dobra, né? Então, o povo que tá tendo contato agora. Aqui eles já tiveram, Uras já teve contato, mas não tem tanta tecnologia ainda, faz pouco tempo esse contato. Aí, nesse momento, essa comunidade extremamente machista que é esse planeta, a gente tem essa mulher que ela é basicamente o Marx ali deles. Ela cria toda essa filosofia, esse movimento político, essa coisa toda de igualdade, principalmente de liberdade acima de tudo. Então você tem que ter liberdade para qualquer coisa, e ela faz os manifestos, que parece muito o Manifesto Comunista e todos os livros do Marx. É basicamente Marx ali. E aí isso começa a instigar os trabalhadores, né, os proletariados, e vai criando uma coisa toda, não sei o que. Aí o governo desses países, desse planeta, fala assim: esse negócio tá ficando perigoso, né? Essa galera vai dominar. Que a gente faz o quê? A gente já tem essa lua aqui, e já tem alguns habitantes lá que eles fazem extração de minerais, já tem esse lugar. E se a gente mandasse eles pra lá? Dá a lua pra eles, eles ficam lá. E aí essa mulher vai com o povo dela, e durante um tempo fica aberto para quem quiser ir, pode ir. Depois eles fecham e ficam completamente fechados e até meio que perdem contato com Uras. Lá fica sendo Anarres. E lá, pelo termo usado no livro, é um planeta anarquista. Então você é livre para fazer o que você quiser, mas todo mundo tem que participar. Então não tem salário, não tem obrigatoriedade de nada, mas de tempos em tempos você vai mudando de trabalho para, né, não criar nenhum tipo de hierarquia, que não existe hierarquia. Então você fica um mês aqui nesse lugar, depois você fala, quero continuar aqui, beleza, você continua. Ah, não, quero fazer outro trabalho. Você vai, mas está sempre trabalhando, está sempre produzindo para poder manter a comunidade funcionando, né? E também, mas tipo, quem não pode trabalhar, a pessoa está ferida, os outros estão trabalhando, então continua esse ciclo todo. Passa por muita fome, porque é a lua, então assim, não é um negócio cheio de natureza, nem animais eles têm lá, só apenas alguns insetos. Acho que tem algumas criaturas invertebradas, além dos seres humanos lá só. Mas assim, eles não têm vaca, eles não têm carne, então é um planeta vegetariano. E a história começa realmente quando a gente conhece o Shevek, que ele é de Anarres,
E ele é um físico, sim, incrível. Ele tá descobrindo coisas que vai mudar tanto Uras quanto Anarres e talvez todo o universo, assim, umas coisas malucas de física que ele tá fazendo. Só que lá em Anarres as pessoas não se interessam tanto por isso, porque elas não precisam disso para sobreviver. Eles não querem ter contato com outros lugares, eles não querem, né, fazer trocas, eles não têm dinheiro ali, então não tem que fazer comércio com outros planetas. Então, essas descobertas dele de física não interessam para o planeta, mas ele quer debater com outros físicos e ele quer fazer várias coisas. E ali na onde que ele fica, mais ou menos, com os colegas deles, eles criam essa meio que uma organização, um coletivo, que você é livre para fazer o que você quiser, inclusive para criar um coletivo que as pessoas, né, não concordam, que o resto do planeta não concorda. Eles são um coletivo de trocar informações com UAs, né, de fazer contato e tudo mais. E ele acaba ficando com a missão de ir para Uras. Para Uras é um desejo dele, alguém precisa fazer esse contato. E vai ele, então, que tem interesse pela física, né, pelos físicos do planeta. Ele até ganhou um prêmio lá em Uras, porque ele conseguiu mandar uma descoberta física dele. E aí o livro é ele indo para Uras e conhecendo o mundo capitalista, que ele nunca conheceu, né? Ele só lia algumas poucas coisas. Ele até aprende a falar o idioma deles estudando e algumas coisas de história, mas não muito, porque é muito pouco o que chega para eles de Uras. Então ele tendo esse contato com o mundo capitalista, não apenas o país que ele vai, a nação que ele vai é meio que um grande Estados Unidos. Então é capitalismo ao extremo, imperialismo e tudo mais. E aí tem um país que você meio que identifica como sendo a União Soviética, aí tem um outro que é meio que para ser, né, alguma outra nação socialista que está crescendo, tem umas diferenças lá, mas tudo ainda assim vivendo de alguma forma o capitalismo, né? E aí a gente tem ele, o Chevek, conhecendo esse mundo, conhecendo o capitalismo e vendo suas imperfeições e tudo de ruim e descobrindo que rapadura é doce, mas não é mole, não. Ao mesmo tempo, a gente vai, desde que ele nasceu, mostrando as memórias dele lá em Anarres. Então a gente vai conhecendo o planeta dele, como funciona, todas as coisas que também não funcionam, porque, né, é, eles são anarquistas. E assim, o, pensando aqui no marxismo, a gente tem a fase do socialismo. Para chegar no comunismo, a gente tem que passar por uma fase que ainda de transição, que é o socialismo, que era onde parou a União Soviética, que é esse momento que ainda tem um Estado, embora um Estado dominado pelo proletariado. Mas a fase plena, o comunismo pleno, é quando não existe mais Estado e todos os trabalhadores são iguais perante a tudo e tudo mais. Pode parecer muito utópico para alguns, mas não é bem isso que eu estou explicando, mas assim, para a gente não entrar em debates muito filosóficos, é isso. O anarquismo e o comunismo e o socialismo, sim, tem muitas diferenças. Mas uma das coisas, e é mais ou menos o que ela usa aqui, por isso que ela chama eles de anarquistas, é que o anarquismo não passa pelo socialismo, você já vai direto para a vida em comuna. Então já é igualdade total, sem a abolição do Estado, não tem dinheiro, não tem moeda, não tem nada. Eles, quando saíram de Uras e foram para Anarres, eles já foram direto para não ter Estado. Então, por isso que eles se chamam de anarquistas. Em alguns momentos eles até falam de comunismo lá, mas é um governo um governo, uma coisa de erros. Então, tem todas as teorias da moça, é a Odo, acho que é Odo o nome dela, e tem todas as teorias dela e tudo mais, e eles se apoiam nisso, apesar de que os anos vão passando e a coisa vai se distanciando e vai se perdendo muita coisa. Até aconteceu isso na União Soviética, mas aí, né, a gente fala depois. Mas como ainda tem muitas coisas para se fazer e tem essa questão da igualdade extrema, inclusive a liberdade extrema, inclusive é algo que você vê que é extremo, que é a Ursula K. Le Guin é uma pessoa muito progressista, uma das melhores mentes que já viveu nos Estados Unidos. Ela é brilhante, genial, mas ela ainda é americana, então ela tem esse negócio de liberdade extrema. Liberdade a utopia é a liberdade. Eu não sei se eu concordo muito com isso. Me falta estudo, mas eu acho que, talvez porque eu pense na fase ainda de transição, tem coisas mais importantes do que a liberdade de você fazer o que você quiser. E até ali mostra algumas questões de, tipo, você pode fazer o que você quiser, você pode não trabalhar. E aí, como é que faz? Você pode, sabe, tem um momento que eles têm uma estiagem e tem uma fome extrema, como eu disse, não é um planeta com muitos alimentos, tem carne, tem muita variação. Então,
no momento que eles têm que racionar a comida, e aí eles têm que fazer escolhas de para quem que vai passar fome. Aí eles vão alimentar as crianças primeiro e tudo mais, mas quem que decide se não tem um governo central? Porque não tem um governo central. Tem os síndicos, né, os grupos assim, e aí é rotativo, então você fica, sei lá, 3 meses ali no grupo fazendo votação as coisas, aí você sai, entra outras pessoas. Tem um sistema, até o personagem faz esse debate com ele mesmo, de se isso é um sistema, se isso é um tipo de Estado, um tipo de governo ou não. Aí tem personagem que fala que isso já é, que eles já distorceram tudo que a Odo falou, tem gente que fala que não. Então é muito interessante você ver as contradições que vão ter, porque é falho, a Narris é falha, como a União Soviética também foi falha, apesar de que aqui a Úrsula faz as críticas ao totalitarismo, que a gente sabe que não é extremamente correto chamar o que aconteceu no final da União Soviética ali na perturbação, na paranoia de Stalin, não é exatamente um totalitarismo, mas é o que principalmente a mídia americana, né, os pensadores, os acadêmicos americanos dizem. Então ela pensa, né, nas falhas, nas contradições da União Soviética, e ela faz as críticas dela dentro de URAS, que tem lá o grupo que é para ser uma sociedade comunista lá dentro também. Mas muitas das coisas ali tá lá em Anarres, então as coisas alegadas por Marx mesmo tá lá em Anarres, e é interessante porque não tem polícia, não tem prisão, como é que faz as coisas? Você é livre para decidir matar alguém, mas é o que acontece depois. Então é interessante ver, porque só dá para saber vivendo, né? Só dá pra, uma coisa, pelo menos, do comunismo que eu tenho contato é que não existe a imaginação. Você pode até supor, é um exercício de suposição, mas ninguém aqui prevê o futuro. Então, é fazendo que as coisas vão acontecer, e aí você vê vários erros de análise. Mas eu gosto também que a Ursula K. Le Guin é americana, e Uras é um lugar terrível, sabe, de classes e castas, e as mulheres não são nada, as mulheres nem estudam, nem nada, sabe? E ela faz essa crítica pesada aos Estados Unidos e à União Europeia, né? A Europa ali, os pilares do capitalismo e do imperialismo, como eles maltratam os outros povos. E tem uma crítica muito pesada ali, sabe? Ela era, se eu não me engano, a Ursula K. Le Guin era humanista, mas tem toda uma crítica, e é um livro delicioso de ler. Se você tem alguma leitura já de socialismo, de comunismo, da vida mais à esquerda, e se você se aprofunda não só de a gente vive o capitalismo, a gente já sente tudo de ruim que ele tem, mas se você vai para a parte teórica também, de estudar de como, né, o liberalismo e Adam Smith, essas coisas todas, é um livro muito gostoso de ler. Assim, se você não entende nada disso, se você não interessa, ainda assim é uma ficção científica muito gostosa de ler. É um estudo sabe, criação de universo, de exploração ali, incrível. Ela é divina na escrita dela, tem uma poesia, uma poética, isso já é incrível. Mas se você tem alguma leitura, algum interesse, o livro fica mais rico. Então, assim, foi uma leitura incrível. Eu ainda prefiro A Mão Esquerda da Escuridão, porque conversa mais comigo na questão de gênero e tudo mais. Eu acho que ela faz um debate, ela é uma coisa muito mais nova, muito mais única, que me atraiu muito mais. Não que, assim, os dois são absurdos para mim, tinha que ter nas escolas, para mim o mundo. Eu falei que eu vou fazer o leguinismo. Eu sou leguinista agora, meu pensamento político é o leguinismo. Mas é incrível, mas eu ainda acho que A Mão Esquerda da Escuridão tem uma coisa mais interessante para mim nesse momento. Mas, ó, a moto passando. Mas toda essa coisa de analisar como os sistemas políticos, os sistemas econômicos que a gente tem na Terra é muito gostoso. Foi uma leitura maravilhosa que eu recomendo para qualquer um que queira ler um livro bom. Então, esses foram meus pensamentos acerca de Os Despossuídos, da Ursula K. Le Guin. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse todo, né, o ciclo de Heinrich. Agora acho que faltam 2 romances só para eu terminar o ciclo de Heinrich. Aí tem contos, tem umas coisas, mas acho que do ciclo de Heinrich já tá terminando, que minhas coisas favoritas agora. Mas deixa aqui nos comentários se você já leu, se você, né, entre os dois que são vendidos juntos aqui no Brasil, A Mão Esquerda e a Escuridão,
e Os Despossuídos, qual você gosta mais? Deixa aqui o que você achou do ciclo de Heinrich em geral. Vamos conversar sobre Ursula K. Le Guin e seu belíssimo universo. Deixe seu like, por favor, que o like ajuda muito. Eu tô voltando agora a gravar, não sei como é que vai ser o ritmo, então o like ajuda muito se você compartilhar, então chega mais longe. E é isso, vou ficando por aqui. Olha, minha boca toda estragada de frio. Mas eu vou ficando por aqui e obrigado pela sua audiência e até a próxima leitura. Beijos!